Renata. Muito bom. Agora vamos falar de assuntos que todo mundo deve prestar bastante atenção, não só as mulheres, mas também os homens, para que compreendam, para que saibam lidar com a sua parceira e tudo mais. A coceira, o corrimento intenso, a vermelhidão, nada disso é normal acontecer na vagina, tá? Mas se esses sintomas estão te acompanhando, estão acompanhando você de casa, é provável que você tenha candidíase. A gente vai entender mais sobre este assunto, está no ar o quadro Saúde da Mulher. Bom, e uma influenciadora, ela viralizou ao contar a experiência dela lidando com a candidíase de repetição. Segundo Rainara, que já conta com mais de 3 milhões de visualizações no vídeo do relato, ela sofre com os sintomas da doença desde novembro de 2022. Vamos ver. Estou com uma candidíase que vai fazer aniversário agora em novembro. Eu sou a Rainara, mas não sei se você precisa saber. E eu também quero saber, eu quero ajuda, eu quero um milagre, eu quero uma oração. Será que se eu benzer água e jogar na minha... Será que funciona? Sim, tem 1 ano que eu estou com candidíase. E não é uma candidíase que vai embora, entendeu? Ela pausa quando eu tô menstruada, porque circula sangue no local, então ela para. E eu penso, que bom, estou curada. Passa 7 dias que eu já menstruei e ela volta. E eu só quero chorar. Bom, e quem vai tirar as nossas dúvidas sobre este assunto, para a gente entender melhor um pouquinho essa história, é a ginecologista Nara Vitz, que já está aqui conosco. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, tudo bom? A gente tem ali, né, uma influenciadora falando da candidíase de repetição, mas o que é a candidíase vaginal? Candidíase é um fungo que todos os seres humanos têm, que está no trato digestório, quer dizer, a gente tem no estômago, no intestino e tudo, e tem na vagina também. Só que em algumas situações ela pode apresentar sintomas, porque normalmente não apresenta sintoma nenhum. Em algumas situações pode apresentar sintomas que o que mais incomoda é o corrimento e a coceira. Mas tem outros sintomas envolvidos. É isso, candidíase é isso. A gente pode considerar a candidíase comum entre as mulheres? É bem comum e é subdiagnosticada, porque a maioria das mulheres, ao invés de ir no ginecologista tratar, ela vai no balcão da farmácia, toma um remedinho que o balconista da farmácia passou e ali passou o sintoma, acha que melhorou. Aí o que acontece? A cândida pode criar resistência a medicações, aos refúngicos. Assim como as bactérias com os antibióticos. Então vai ficar sofrendo toda vez. E essa paciente, essa menina, inclusive, ela tem um relato específico, que é bem próximo ao período menstrual. Então, assim, e a gente tem que lembrar que nós não somos só vagina. Olha o que eu falei, a candidíase vem no trato digestório todo. Então, se vem no trato digestório todo, a gente tem que analisar como um todo. Quais são as causas que estão levando ela, nesse período, a ter a candidíase? Geralmente está relacionada às alterações hormonais, porque libera mais glicogênio na vagina. Tem a questão da TPM, que a pessoa come mais doce, então vai ter mais propensão a formar candidíase nessa época. Tem que ver como um todo. Tá comendo muito enlatado? Muito açúcar? Muito carboidrato? Aí o que acontece? A pessoa come bolachinha recheada, come chocolate, não cuida da alimentação. Come e a candidíase adora um docinho, né? A bichinha faz assim, meu Deus, lá vem o docinho para eu me alimentar, vou ficar legal agora. E é isso que acontece. Então, passou aquele período, o pH, que é o potencial de hidrogênio da vagina, volta à sua estabilidade. Então, a bactéria do bem, lactobacillus, consegue melhorar sozinho, espontaneamente. Não precisa nem tomar remédio. Melhora essa candidíase. Só vai acontecer com pessoas, com mulheres sexualmente ativas? Não. Pode acontecer com qualquer mulher, qualquer homem, qualquer idade. Lembra que eu estou falando sobre a alimentação. Porque pode estar relacionado também com a alimentação e está diretamente relacionado também com o estresse. O estresse, a gente tem uma glândulazinha lá no cérebro, que ela diz assim, quando você está estressada, vamos pensar assim, gente, quando vocês estão ansiosos por uma prova, ou vai fazer alguma apresentação, ou quando vai encontrar um cara, um boy, alguma coisa assim, não fica com a barriga gelada? Às vezes a mão não fica gelada? Isso é um mecanismo de estresse. Esse estresse constante, você pode não ter mais esse sintoma de mão gelada, barriga, mas tem uma disruptura, libera adrenocorticotrópico, e aí o que acontece? Esse adrenocorticotrópico vai para a região do intestino e faz uma disruptura no intestino, e aí transloca bactérias. Então o intestino fica com o que a gente chama de disbiose. E aí começa a ter candidíase de repetição, porque tem o problema do estresse constante. Então tem que ver o
todo. Não adianta só passar pomadinha na vagina e vai melhorar e depois vai começar a ter a candidíase recorrente ou de repetição. Os sintomas são aqueles, né? Coceira, vermelhidão, inchaço. Vai depender muito do grau que está acometido. Então, geralmente vem acompanhado, começa com um corrimentozinho, de leve a mais grumoso, tipo nata. É como se ele fosse mais consistente, É como se fosse uma nata mesmo, um creme. Um creme. No meu TikTok tem lá uma vagina que eu coloquei, que tá cheio, para poder as mulheres entenderem. Vai lá, dá uma olhadinha que vai ver que tem assim, bem típico, nata de leite mesmo. Pode ficar esverdeado, é mais branco para o esverdeado, a depender do tipo de cândida. Porque são vários os tipos de cândida. Fica branco para o esverdeado. Tem umas que não tem coceira, só percebe aquele corrimento espesso. Tem outras que começam a apresentar antes do corrimento coceira. Uma coceirinha esquisita por fora, às vezes, nem sente coceira por dentro. Outras não apresentam isso, mas na hora que vai ter o coito, a relação sexual começa a sentir doer, arder o canal vaginal. Então, são vários os sintomas. Vermelhidão na vulva. Chega às vezes a ter não mau sente cheiro, nada. doutora? Não, candidíase não dá mau cheiro. Se tiver mau cheiro, pode ser que tenha alguma infecção vaginal mista. Que aí pode estar com alguma bactéria, principalmente tricomonas e gardnerella, que são as que mais causam mau cheiro. Aquele cheirinho de peixe podre. Tira assim a roupinha, ou às vezes no dia a dia não está sentindo nada, na hora que vai ter relação sexual, sente um cheirinho de peixe podre, pode ser candidíase ou pode ser mesmo a gardnerella, que gardnerella não é uma infecção sexualmente transmissível. A gardnerella também, nem a candidíase, viu? Elas são fungos e bactérias que fazem parte da microbiota da vagina. Porém, Mas a relação sexual pode ter alguma influência? Pode, porque quando você tem contato com vários tipos de microbiota, vou dizer assim para entender, né? Vários tipos de microbiota, você também tem que se adequar àquela microbiota. Você também libera seu sistema imune, seus bacilos, o seu mecanismo de defesa, para adequar naquela microbiota. Então, vários tipos de parceiro, maior tendência a fazer vaginoses ou vaginites de recorrência ou de repetição. Quando fala em candidíase de repetição, quando ela é considerada de repetição, doutora? Mais de 3 episódios no ano. Aí é de repetição. Então, assim, teve o mês de janeiro, teve de novo em fevereiro, pulou março. Aí, assim, 3 episódios ou mais durante o ano é de repetição. Recorrente é quando tá todo tempo. Todo mês. Igual dessa menina que ela colocou, ela disse que ela fica todo mês, que ela pensa, agora melhorei. Tá um pouquinho querendo like também, né? Que é normal Biscoito. nessa época, né? Nessa época que a gente tá vivendo é normal. Mas se ela for num bom ginecologista que vai olhar ela e ela realmente falar a verdade, porque às vezes o paciente esconde muito, não bebe água adequadamente. Você percebe que o jeito de falar já é um pouquinho mais estressadinha. Lembra que eu falei do estresse? Então, muitas vezes a gente faz toda a parte alimentar, medicamento, tudo, e o paciente não melhora. Aí a gente vem com a parte de medicamento anti-ansiolítico, que às vezes a gente precisa melhorar essa ansiedade do paciente, que é um fator de disruptura endócrina digestiva. Quando a mulher é tratada, o parceiro tem que ser tratado também? Nem sempre. Muitas vezes a gente precisa tratar a paciente. Primeiro episódio, segundo episódio, a gente trata a paciente. Quando é de repetição ou recorrência, aí a gente trata o casal. O homem, ele não, na maioria das vezes, ele não vai ter sintoma. O sintoma no pênis na glande do pênis, às vezes fica rachado, fica parecendo que tem umas fissuras no pênis, fica mais sensível. Então, esse é o sintoma masculino. Mas para o homem ter o sintoma, ele tem que estar com uma candidíase bem mais grave do que na mulher. Na mulher, o sintoma é mais rápido. Acho que é muito importante a gente poder falar desse tipo de assunto na televisão, né, doutora? Até para que os homens também entendam que não é a sua parceira, que é doente, que aquilo é uma IST. É bom deixar isso muito claro, né? É extremamente importante que entendam. Não é uma infecção sexualmente transmissível. Assim, totalmente proscrito, contraindicado vocês ficarem indo em balcão de farmácia, porque cria resistência. É proscrito, contraindicado fazer ducha vaginal, lavar dentro da vagina, mesmo após o coito. Porque tem mulher que tem o costume, após o coito, lavar. Não. Vá no banheiro,
faça xixi, porque vai evitar também de fazer uma infecção de urina. Então, beba bastante água, faça xixi. No momento que ela levanta, que ela senta, já 80% já desce, então não precisa lavar. Usa só apenas nessa época um protetor, quando tiver o coito, para poder nas próximas 24 horas sair e não ficar lavando, porque você mexe, modifica a microbiota. Excesso de limpeza também faz mal. O ideal na região vaginal, na vulva, é lavar mucosa externa. O que é mucosa externa? São pequenos lábios, que o pessoal confunde pequenos lábios com grandes lábios. Pequenos lábios é a região onde não tem pelo. Grande lábio onde tem pelo. Então, essa região é a que deve ser higienizada. Clitóris também. O clitóris também tem glande, tem que dar uma afastadinha, lavar com sabonete pH neutro, tá certo? E é este o cuidado, nada de lavar dentro da vagina, que aí você também está se prejudicando, não está fazendo nada bem para a saúde. Evitar roupas muito justas durante Roupa muito justa, absorvente interno também pode prejudicar, em paciente que já tem tendência. Paciente que não tem tendência, beleza. Mas paciente que tem tendência a ficar usando absorvente interno, ou às vezes muitos dias de sangramento, e usa absorvente, aqui é muito abafado, muito quente. Às vezes a gente pode optar pela calcinha menstrual, que hoje em dia tem, e pode optar também pelo coletor ou o disco. O disco só é contraindicado, o disco menstrual, quando a mulher usa DIU, tá bom? Mas o coletor menstrual pode usar, que ele é feito de silicone e não vai prejudicar, não vai alterar o pH. Então, essas informações mais específicas é interessante para quem está com candidíase de recorrência, procurar o ginecologista para ele fazer esse apanhado do hábito de vida, do tipo de trabalho, da roupa que veste, da quantidade de água que bebe, da alimentação que faz uso, não só no período menstrual, mas no todo. A pessoa quer a pomadinha, quer ficar boa e amém. Algumas sim, que às vezes aparece. Mas quem tem esse problema, que tá com a imunidade baixa, geralmente tá com o intestino bichado, tá com desbiose. O tratamento vai ser medicamentoso, creme vaginal, aparelhos, como é, doutora? Vai de caso a caso. Algumas pacientes a gente trata com medicação oral apenas. Outras precisam de medicação oral e pomadinha vaginal. Todas eu passo probiótico. Probióticos são bactérias que a gente repõe no intestino, ou às vezes eu passo probiótico vaginal, que é para melhorar a microbiota, a flora vaginal. Algumas mulheres que tá com ressecamento vaginal pode necessitar de tecnologias como laser, radiofrequência ablativa, não ablativa, essas outras tecnologias, para melhorar o tulgor da pele, melhorar o estrogênio. Tem algumas mulheres que fazem uso de anticoncepcional há muito tempo e aí também dá um ressecamento. E o anticoncepcional, e eu ia esquecer de falar isso, olha só, detalhezinho. O anticoncepcional também pode provocar candidíase de repetição, porque ele muda o pH vaginal e a mulher pensa assim, eu parei os dias da cartela, então meu sangramento vai vir. A menstruação não é menstruação, é sangramento. Isso aí a gente pode conversar depois. Mas a mulher fica mais seca, muda. Então, às vezes, a gente precisa trocar o anticoncepcional por um método não hormonal ou um tipo de anticoncepcional não combinado, que seja só progestina, não prejudicar a microbiota vaginal e melhorar também a candidíase. Então, é caso a caso, não dá pra gente generalizar. Mas se é um episódio que aconteceu, não vá no balconista, vá no ginecologista por ele passar. Teve uma época atrás que, aqui eu vou falar porque todo mundo sabe, nistatina, o povo estava usando nistatina que nem água. Então, a candidíase já não estava mais, a gente não conseguia mais tratar a candidíase com nistatina, por conta disso. O pessoal no posto de saúde pegava nistatina para passar em pereba de cachorro. Aí, minha filha, os bichinhos, os fungos vão ficar felizes da vida, criar resistência. Então, não evita fazer isso, porque o seu corpo os bichinhos que moram no seu corpo vai criar resistência nesses medicamentos. E aí fica mais difícil de tratar. Muito bem. Quem quiser saber sobre este ou outros assuntos relacionados à saúde da mulher, doutora, como pode te encontrar? Pode encontrar no Instagram, que é doutora Nara Brito. Acho que tem que botar o arrobinha, né? @doutora Nara Brito. Só ir lá tem... Mas, gente, eu sempre falo, leiam, não veja só a figurinha não, tá? Leiam o conteúdo, porque a gente coloca lá conteúdo bem interessante. E que tem um pouquinho mais preguiçosinho,
vai no TikTok, que no TikTok eu não me lembro, mas eu acho que é Sonara Brito, G, alguma coisa assim, que lá no TikTok tem imagem, tem bastante imagem para você entender como é que é corrimento normal, como é que é corrimento de doença, etc. Tá bom? Muito bem, este foi o quadro Saúde da Mulher, que volta na próxima semana.